fazer a missão de Deus? É um questionamento que o mais novo e o mais velho missionário sempre tem, né, durante a sua trajetória. Como eu devo fazer a missão? E dentro desse texto, eu escolhi aqui 3 colocações aludidas a ele. O primeiro, designação. Quero falar sobre designação. Nesses 3 pontos, eu quero chamar a sua atenção em relação a isso. A designação, ou melhor, a execução da obra salvadora. Como fazer ela? Está nas nossas mãos. Aí nós temos que fazer, certo? Segundo, eu quero chamar a atenção, esse tema está no verso 1º, né? A designação está no verso 1º. O segundo ponto que eu quero que seja fixado com você, né? Está no verso 2, que trata, amados, do tamanho dimensional da obra missionária e os desafios. Os desafios, irmãos, para serem enfrentados, para alcançar os resultados que a missão requer. No verso 2, que fala que a seara é grande. Então, é um tamanho dimensional. É o maior tamanho que alguém já projetou uma empresa, um negócio. Foi o de Jesus. Alguém projeta um negócio, quem sabe nós vamos alcançar a nossa região, depois o Estado, o Brasil e quem sabe o mundo. Mas a primeira plana do Senhor Jesus foi essa: ir por todo mundo e pregar o Evangelho. É um programa universal, mundial, mas traz muitos desafios. E entre os desafios, irmãos, eu queria dizer para você que até o agricultor chegar à colheita, vamos ver quem é agricultor aqui, primeiro ele ara a terra, não é isso? Depois ele espera pela chuva. Hoje tem uns que já tem o encanamento, né? Certo? Depois ele vai limpar, né? Depois ele vai colher, depois ele vai fazer, amados, a silagem, depois de debulhar, né? Vai fazer a silagem, certo? E depois ele vai armazenar. Armazenar para ter comida para 1 ano, 2 anos, se não viesse mais seca. Então são desafios para a vida do agricultor. O missionário, ele deve pensar assim no desafio da sua seara, que você tem que estar sempre prevenido. Em terceiro lugar, eu quero fixar para você, meus amados, o objetivo concreto dessa convocação, da missão de Deus, que trata-se, amados, no verso 5, que diz: amados, paz seja convosco. O evangelho é chamado Evangelho da Paz. Então, o evangelho é chamado Evangelho da Paz. Aliás, foi isso que Jesus deixou. Foi a paz. A paz é o evangelho. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Certo? Então, na verdade, o alvo e o objetivo é o Evangelho da Paz. Foi isso que ele veio fazer. Num avanço missionário, a gente faz isso também. Quando a gente entra numa casa, que está todo mundo lá dentro, a dona da casa olhando para a gente, e a gente olhando para ela, a gente diz assim, o quê? Lucas 10:5. Paz seja nessa casa. A mulher, o homem, sei lá, quem estiver ali, fica logo atônito. Trouxeram paz para nós. Trouxeram coisas boas. Alguém que veio aqui nos abençoar. Alguém que está aqui com alguma coisa que é relevante para mim. Então, é o Evangelho da Paz. Então, eu quero, nesses 3 pontos aqui, meus queridos, chamar a sua atenção, né, para que você saiba como fazer a missão de Deus. Não é fácil. Eu estou nessa jornada há 25 anos, onde, pela graça de Deus, eu contei a você, não preciso estar repetindo, mas só o número redondo, plantar pelo menos um sino de 4 presbitérios e
6 igrejas organizadas em 68, com a de Capelão do Rocha agora, não é fácil. Você não sabe que tipo de água passou por debaixo da ponte. Ora enchente, ora só veio. Mas nós estávamos sempre lá, juntos. Deus seja louvado por isso. Amém. Meus irmãos, vamos para a nossa palestra para vocês, certo? Mas eu quero fixar 3 coisas. Quais são as 3 coisas? A primeira é, verso primeiro, designação, execução. Eita, designou. Pronto, né? Designou. Segundo, desafio, certo? Esse desafio de um mundo grande, essa área grande, que nós precisamos engajar dele. Não sai. E terceiro e último, qual foi o objetivo? Qual é? A paz. O Evangelho da Paz. Deixar o Evangelho da Paz. Nós devemos deixar esse Evangelho da Paz. São 3 coisas que eu quero que você fixe aqui nesta manhã. E vamos tentar desenvolver isso aí. Em primeiro lugar, irmãos, designou outros 70. Bem, eu não sei bem dizer quais são os outros 70, as outras missões de 70, os outros avanços missionários, eu não sei dizer, porque só aparece esse aqui. Mas ele disse outros 70, ele usou outras vezes. Outros 70, né? O texto é claro, designou outros 70. Eu já tinha designado antes alguns. Então Jesus gostava de avanço missionário. E ele fazia avanço missionário. Né? Isso que ele gostava de fazer. Amados, ele conhecia o coração ardente das pessoas que ele chamava. Amado, eu nem gostei de dizer isso, mas às vezes a gente diz porque há necessidade. O missionário é visionário. Quando Deus fala para ele, Deus clareia e põe para ele, ele não é um anjo, nem ele é um ex-não sei o quê, mas ele é alguém que Deus escolheu para aglutinar pessoas para trabalhar na seara. Ele sabe que dá certo e não dá certo. Só se ele quiser problema, só se ele quiser embromar e não dizer, você não vai agora, ou você não dá certo. E daí nós perdemos tempo, irmão, com pessoas que estão aí ocupando espaço sem fazer nada. Irmãos, eles foram escalados porque eles tinham tudo a ver com a obra. Eles tinham tudo a ver. Aqueles 70 foi escolhido mesmo pelo Senhor. Escolher. Escolher não é juntar. Ei, junte-se aqui. É escolher. Você. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele apresenta a fórmula para a missão. E a fórmula é essa. Paz seja nessa casa. Essa é a fórmula. A fórmula do contexto geral da missão. Né? Aqui do verso 5. E o Evangelho da Paz é a única maneira de libertação, irmãos, né, para o homem pecador. O homem pecador está sob a sina da condenação em primeira plana, primeira instância, já essa aqui de sofrimento, segunda instância vai para o inferno, terceira instância qual é? Lago de fogo. Então ele já está, né, automaticamente, irmãos, designado para o mal, né? E somente o Evangelho consegue transformar as pessoas. Amém. Irmãos, designado aqui não é alguém, ei, vamos botar você para substituir fulano, vamos colocar você ali no birô, não é. Designação aqui vem com a alcunha de execução, e o verso que eu escolhi foi esse, dentro dele tem o contexto, ide e eu vos envio ao meio de lobos. A seara, que é grande, também é muito espinhosa, muito difícil para se trabalhar nela, né? Então, amados, precisamos exercitar essa missão de Deus, irmãos, não afastando as consequências das dificuldades naturais que acontecem. Será que eu vou... Agora, aqui, pastor, tem muito católico romano, amém, aleluia. Tem muito testemunho, muito bom. Aqui tem muito... Eu quero lá saber se tem ateu, se tem católico, se tem humanista lá, ou qualquer outro tipo de entreveiro de religião, etc. Eu estou focado no Evangelho da Paz. Eu estou encaminhado pela designação de Deus. O Senhor Jesus me designou um 70, ele me designou um missionário. Eu não tenho que estar agora
aludindo coisas que não tem nada a ver com a minha vida. Eu não preciso olhar para os lados, eu estou olhando para o Senhor, para Deus. O Evangelho da Paz, irmãos, é, portanto, algo fantástico para nós, irmãos. Irmãos, a designação do Senhor não é o missionário, não é a igreja, não é? Mas a designação do Senhor é o Evangelho da Paz. Esse é o Evangelho que eu tenho que levar. Não é as figuras. Eu preciso ir para cumprir o Evangelho da Paz. É isso que eu preciso fazer, irmãos. Nem é mesmo a igreja, queridos, né? Nós somos os porta-vozes para trazer as pessoas com o Evangelho da Paz. É o Evangelho que vai operar mudança na vida das pessoas. Então, ele designou esses 70 para eles serem utilizados de uma maneira fantástica. Meus irmãos, o reconhecimento do Evangelho da Paz, irmãos, é a garantia que o Senhor Jesus Cristo nos dá e nos coloca à disposição da missão de Deus. É isso que ele faz, irmãos, né? A missão de Deus que eu preciso fazer, que você precisa fazer na sua vida. E o que é que eu preciso fazer? Colocar a minha vida à disposição do Senhor Jesus, né? E Jesus, ele falou para nós, irmãos, algo muito importante sobre a fé que nós precisamos ter na vida da gente. E eu quero encerrar esse primeiro ponto aqui, dizendo para vocês o seguinte: Jesus colocou-me e você também nessa missão. Missão para alcançar pecadores. O que é que eu quero com pecadores? Por isso que está aí a prova. Não é para mim. Não é nem para você. Isso é coisa de Deus. Eu tenho que fazer o que o Senhor manda. Eu não tenho que evangelizar esse campo aí, evangelizar esse homem mau, etc. Eu não tenho. Essa não é a minha priorização. Mas é de Deus. Eu não tenho, ele mandou fazer, eu tenho que fazer. Amados, eu queria dizer que você não fique desanimado com essas coisas aí. E não precisa forçar para chegar às pessoas. Se Deus tem algo, ele faz. Não há como ele dissuadir disso. Ele vai com você, ele ensina para nós. Ele saiu direto para a coletoria. Eu fui lá, conheci essa coletoria lá em Israel, lá em Cafarnaum. Foi até Levi e olhou para ele. Não temos detalhe do que aconteceu ali, os entreveiros, mas ele foi para ele e falava o objetivo. No final ele disse: segue-me, e ele seguiu. Acabou. Ele obedeceu, né? Ele chegou para Zaqueu e disse para ele lá, né? Desce da árvore aí, porque hoje me convém. Zaqueu era mal visto pelas pessoas. Um pecador não é mal visto pelas pessoas. Mas ele olhou para ele e disse: hoje me convém estar com você na sua casa. Então Deus tem os planos, né? Aquela mulher lá do poço de Jacó, que estava lá, meio-dia, né? Estava ali, amado, quem sabe, naquele sol quente, muito forte, talvez insuportável, e pior de tudo, ela discriminada pela sociedade. E quando ela fez as perguntas, Jesus fez pergunta a ela, já para as tantas, ela então disse, né: Senhor, dá-me desta água, para que primeiro ela faça o quê? Mate a minha sede, e que eu nunca mais venha ao meio-dia, eu nunca mais seja discriminado, eu nunca mais preciso vir aqui para puxar água desse poço, nesse sol africano. Para que eu nunca mais. Foi dois. Jesus é quem tem. É Ele que faz. Eu não preciso estar aí preocupado com os ardis da missão. Eu não preciso. Eu preciso estar, sim, focado exatamente no que o Senhor mandou fazer. Eu não estou preocupado com outra coisa. Se o que a igreja mandou, a junta de missões mandou, está dentro do que prediz aí a palavra de Deus, faça. Porque, e seja obediente. Você, Paulo falou em amontoar brasas de fogo, né? Nem sendo tão pentecostais assim, mas brasas de fogo.
um exagero para pregar só sobre esse versículo certa vez. Brasa de fogo, descobri que é coisa, é coroa, irmãos, é distintivo, é coisa importante. Como eu gostaria de ter tantas brasas de fogo. Então, meus queridos, em primeiro lugar, designação, não é? Como fazer a obra do Senhor, obedecer ao designado, o que o Senhor mandou fazer, o que Ele mandou fazer. Em segundo lugar, irmãos, vamos para o verso de número 2. O que é que o verso número 2 diz? Diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Então, como eu disse, amados, o tamanho do que eu tenho que fazer é muito grande, o que você tem que fazer é muito grande. A obra de Deus, não é para alcançar o universo, todas as pessoas. É um plano sensacional de Deus. Quem Ele deixou de alcançar por nós, pessoas, o problema dele, que eu não sei se ele tem um jeito para dar, mas o problema é dele, não é meu. Nós temos que estar amados para fazer o que ele mandou fazer. Aí é o meu tempo, é o seu tempo. Não deixe seu tempo escoar, passar, porque você pagará muito caro. Eu tenho história hoje de pessoas que deixou o evangelho, deixou a missão e depois voltou querendo recuperar o tempo perdido. Não preocupe com isso não, Lote, vá fazer o que o Senhor mandou, que você vai amontoar a brasa de fogo. Está com brasa de fogo aqui, não vai queimar você, mas vai lhe abençoar. Com certeza, irmãos, isso é fantástico, né? Então, o campo missionário é grande, né? Vamos falar aqui no nosso Nordeste. Irmãos, eu estava na minha loja, orando a Deus o tempo todo, e eu ficava no horário de 11 a 1 para minha mulher almoçar e eu voltar, e minha mulher, sim, naquela hora, entra no carteiro e entrega um envelopezinho, quando eu abro um bilhete: participe da primeira consulta para a evangelização total do Nordeste, Gilberto. Data estava assim. Minha mulher chegou para o site: minha filha, vou para João Pessoa, lá no albergue, vou fazer isso aqui. Nunca tinha saído, só ia para outro lugar. Quando eu cheguei lá, foi totalmente, Deus falou no meu coração tanto que eu sabia nem o que fazer. E de repente envolvi-me na missão de plantar a igreja, não é? Eu estava agora no City Tour, aliás, no congresso, não no congresso, em Pinheiros, e o pastor Eudes da Paraíba, João Pessoa, da igreja Mangabeira, obrigado. E ele chegou para mim e disse: pastor, me ajude a plantar a igreja do Monte Oreb. Está de quase 10 mil habitantes. Quais são as razões? Ele disse: pastor, nós tínhamos 1, 2, 3, 4 igrejas lá. E a última fechou. Qual foi a última? A Assembleia de Deus. Então vamos para lá. Porque, né, não é uma cidade muito católica, apaga aí, põe aí o apagador. Nós vamos para lá. E de repente surgiu um terreno para lá, alguém já comprou. Eu consegui um tempo já para lá. E estamos conseguindo um missionário e recurso. E vamos para lá. E já estamos marcando para janeiro o avanço missionário. Meus irmãos, tem 6 famílias preterianas que estavam no pinga-pinga de uma e de outra, aí uma fechou, foi para outra, aí ficou lá a ver navios. E nós vamos para lá, se Deus quiser. É coisa de Deus, né? Irmãos, nós precisamos agir, amado. O tempo urge, não tem como nós estamos aí perdendo tempo. Amado, é ou não é uma advertência do tempo? E ele advertiu o quê? Que a seara é grande, irmão. Ele advertiu que o projeto é grande. A missão de Deus é grande. Ele não trata de picuinha, de coisinhas pequenininhas, não. Grande, se você entra nela, você é grande. Eu admiro muito o trabalho que o Sumé está fazendo lá com o meu querido missionário, que corre na vida pessoal, da formação institucional religiosa, mas está lá trazendo o povo para a igreja. Íamos já organizar aquela igreja para você ir lá plantar outra. Em nome de Jesus. Essa é a missão, o trabalho é muito grande, irmãos, né? A Bíblia diz muitas vezes que o mundo está posto no maligno, não é isso?
E o diabo procura de todos os meios, irmãos, amém? De todos os meios, irmãos. Amém. Quando você amém, é porque alguém não está olhando para mim. Então, amados, o diabo procura de todos os modos, irmãos, né? Para levar o crente a 3 coisinhas básicas e gostosas, né? Que eles gostam de fazer, né? A negligência, a acomodação, irmãos, e ao desânimo. Não tem o que fazer, né? Nem sei o que é que eu vou fazer. Não tem planos, não tem sonhos, não tem nada, certo? Então, por isso que ele fez uma advertência. Vocês vão por meio de onde, meninos? Por meio de onde vocês vão? Está aqui no verso 3, vocês vão ao meio de broncas, de dificuldades, de lutas. De lobos. De lobos. Na história lá, eu quando fiz Safena... A primeira vez que eu cheguei, primeiro dia que eu saí para evangelizar com ela, as 3 primeiras vezes que eu fui, foi 3 pontas na cara. Aí eu já sei. Tem um lugar que o pessoal não vai poder sair porque estão deitados no hospital. Vou evangelizar lá. Fui lá no hospital, estou até hoje. A primeira pessoa da igreja foi lá no hospital. Nesse dia ela estava lá, estava no hospital lá. O médico já tinha designado da família, né? Se tirasse ela dela, ela morria no caminho, que é grande. E aí, eu orei e fui embora. No outro dia eu cheguei lá, a mulher estava boa, eu estava na igreja. Curada! Meio de lobos. Olha, meus irmãos, é claro aqui, olha, eu quero tratar de 2 coisas importantes aqui dessa advertência, irmão. Primeiro, o pecado. O pecado é uma situação que atinge crentes e descrentes. Os descrentes já levantou, o crente é ali moído, né? Certo? Irmãos, o leão, quando ele alcança a sua cadeia alimentar, ele não morde em todo canto. Ele morde no lugar crucial da sua presa. E ele põe as presas dele lá, aí neutraliza e espera só morrer. Morrer e comer. Certo? Estratégia do leão, né? O diabo, ele quer atingir o desânimo dos crentes, a negligência dos crentes, a acomodação dos crentes, dá a ele um negócio bom para ele ficar no consolo ali. Anestesiar. Anestesiar, exatamente. Irmãos, o crente missionário preparado para evangelizar e que não evangeliza, irmãos, como agora estão tudo super preparados, missões de grupo pequeno, evangelismo pessoal, né? Uma de coisa, certo? Então vocês estão preparados. Se vocês não forem evangelizar, né? Eu vou fazer uma comparação aqui muito triste, não se incomode não, que é força de expressão, certo? Meus irmãos, o crente que não evangeliza e ele tem o evangelho, ele pode ser comparado a alguém que para matar e destruir os seus semelhantes, né? Aquele que está ao seu lado, que está ao seu redor, certo? Ou na frente, ou atrás, no fundo do quintal da sua casa, não precisa de armas, não precisa de bombas, não precisa de drogas, irmãos, né? Ou de outros meios para você trucidá-lo, você acabar com ele. Não precisa. Precisa apenas que você não evangelize. Porque se você não evangeliza, você vai destruir as pessoas. Então nós temos uma responsabilidade suma, grande, para nós passarmos para as pessoas, né? Bem, não sonega o evangelho para ninguém. Em terceiro lugar, que eu quero depois me dedicar a como fazer um avanço missionário no PowerPoint, e eu queria que você gravasse aí, amado, o objetivo dessa missão. Terceiro ponto. Primeiro ponto, qual foi? Quem se lembra? Designação, execução da obra missionária. Qual foi o segundo? Desafio, advertência. Qual foi a advertência? A seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? E terceiro, agora, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? O evangelho da paz. Paz seja nesta casa. É isso que vocês têm, essa barganha grande para evangelizar as pessoas. Vocês têm o evangelho. Eu estou aqui com 4 missionários nossos. Eu tenho, por exemplo, Emanuel, que é plantador de várias igrejas nossas. Macau está em breve, vai se organizar. O trabalho que ele foi, conseguimos um prédio muito bom.
está lá em Baraúna, já deve, lá em Areia Branca, já deve, ano que vem já vai estar em outra cidade, no Ceará, e lá vai ser organizada e consolidada a congregação, porque nós vamos plantar um galpão daqui, por exemplo, lá. Mas olha, amados, como também Gênesis, plantador de igreja, né? Aquele ali foi plantar a igreja numa casa onde o cara matou o outro com quantas rajadas de bala, meu irmão? Como vai abrir, vai morar aí, vai abrir a igreja aí? Abriu hoje, vai ser já uma igreja, porque agora a gente já vai juntar ela com outras, e estou com um pastor reverendo lá agora. Organizar a igreja, o objetivo é organizar a igreja. É o alvo para trazer a paz para as pessoas, é organizar a igreja. Né? Isso que nós estamos fazendo. O maior de todas as conquistas, irmãos, para o homem tem que ser algo definido, né? Que é as boas novas que as pessoas precisam para ser felizes, irmão. As pessoas precisam de boas novas para ser felizes, para viver feliz, para ter paz no seu coração, irmão, né? E eu digo mais, quando a salvação, quando a paz chega no coração das pessoas, ela é outra pessoa, irmão, diferente. Ele tem felicidade, eles pazes para a família, para onde ele convive, a felicidade, a coisa gostosa, mas pastor, pastor de uma cidade, pastor de uma comunidade, pastor de famílias, né? Que deve servir ao Senhor e à igreja, né? Isso é muito importante. Que o crente, ele pense dessa forma, para ele poder, então, desenvolver isso na sua vida, né? Meus amados, a gente tem muitos exemplos que a gente poderia transmitir para os irmãos. Testemunhos que eu gosto de contar, mas o horário aqui não me é favorável, né? Certo? Mas um dia eu passo mais tempo com vocês, né? Ô, pastor Manuel, o testemunho de Edilson, lá de Apodi, né? Está contando aí. A gente chegou na casa dele, ele era um rapaz, e entrou endemoniado. E duas missionárias, do avanço missionário, né? Magali e outra irmãzinha lá, quando viu o pantinho lá, de repente já tinha dado o recado de Deus todo, já estava para orar, para sair, quando ele entrou, ela botou a mão, caiu e resolveu o problema. De noite a mãe dele caiu lá no culto, né? Na hora que eu estava na oração, também se levantou. Uma família de quase 30 pessoas se envolveram com a igreja. São testemunhos, bênçãos maravilhosas que nós temos para contar. Que o Evangelho, quando chega no coração das pessoas, opera a paz, habilita as pessoas, irmãos, para fazer a maior declaração do mundo. Qual é a maior declaração do mundo? Crer em Jesus Cristo. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Lá na última cadeira do IBN. Irmãos, o crente, ele passa a ter compromisso com Deus. O mundo não tem, né? E ele passa a ser uma base sólida do Evangelho da paz, da salvação, irmãos, né? Ele passa a fazer parte da família da fé, irmãos, né? De participação, amados, para alcançar os perdidos pecadores. É isso que o crente faz, né? No exemplo de Jesus Cristo, irmãos, ele dizia claramente, quando entrar numa casa, ele dizia primeiro o quê? Paz seja nesta casa, irmãos, né? Eu nunca me esqueço do meu padrasto. Meu padrasto era guarda da Sucam. E ele trabalhava numa área perto lá de casa. Eu era um menino, 12 anos, não lembro, né? Aí eu saía com ele com aquela bandeira branca, né? Botava na parede da casa, pegava a lanternazinha naquela época, hoje é flashlight, né? Entrava, iluminava a quartinha, iluminava a bacia, o pote, tudo que tinha ali, né? Certo? Ele examinava tudo, né? Que tinha ali, para ver se tinha algum martelo, alguma impureza que trouxesse coisas mal para as pessoas.
Quando eu fiz meu primeiro avanço missionário, eu tentei botar aquela bandeira, mas os missionários não gostaram, não, é, Manuel? É isso, pastor, é negócio de 12. Para dizer assim, aqui, a paz vai entrar aqui, certo? Meus irmãos, eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte. O verso primeiro dos 3 pontos que eu falei, quais são os 3 pontos, irmãos? Designação. Designou o outro em setembro. Designação. Ele disse assim, agora vocês vão fazer a obra, agora vocês vão executar o trabalho, certo? Ok? Irmãos, como eu disse, um designado é alguém escolhido por Deus para ir para algum lugar, fazer alguma coisa, certo? E ele dá 2 coisas importantes, não vão confundir. A primeira coisa é ele dá, o que é que Jesus disse aos 12 e disse aos 70, dentro desse texto, aqui mais na frente, 8, 9, 10 de Lucas, mas no verso 2 de Lucas 9, ele diz, eu lhes dou o que é autoridade e poder. Certo? Qual é o maior dos 2? Bem, o maior de todos é a autoridade. Autoridade. Agora, Ronaldo Lindório contou uma ilustração que eu achei muito interessante. Lá vem o caminhão descendo a ribanceira, né, com o poder do motor dele a 1000, né? Nhon, 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 né? E aí lá embaixo o guarda com a autoridade, para aí ele reduziu aquela coisa toda e parou de frente ao guarda. Quem tem autoridade tem muito mais do que poder. Mas ele disse uma coisa muito interessante em Lucas 9, 1 e 2. Eu lhes dou autoridade e poder para você fazer o quê? 2 coisas só. A primeira, né? A primeira, anunciar o Rei de Deus, a autoridade para pregar. Segundo, curar o quê? Todos os doentes e enfermos. Poder. Poder, não é isso? Então, pela ordem, primeiro é o quê? A autoridade. Certo? Lá em Lucas ele inverte. Mas é a mesma coisa, para curar e também para salvar. É isso que ele quer fazer comigo e com você. E eu e você precisamos estar à disposição para ser delegado por ele, para exercitar o poder dele, para que o cristão utilize e faça funcionar, irmãos, para colocar em ordem o poder de Deus, irmão, para a missão, para fazer o quê? Libertar o homem dos seus males, dos seus problemas, das suas dificuldades. Irmãos, eu estou falando aqui porque eu tenho 4 pastores do nosso ministério Rumo ao Sertão. Irmãos, na verdade, eu estou fazendo um livrozinho com os 300 milagres, mas não vou divulgar muito, porque eu sou meio presbiteriano, então a gente não quer, assim, entender, que as pessoas entendam o carro na frente dos bois, certo? Mas, irmãos, só opera milagres quem sai na designação, quem vai para a seara. Ele vê os objetivos, irmãos, né? Então, só há uma condição de neutralizar o inimigo, é você usar bem o poder de Deus. Não tenha medo de nada, irmão. Eu fosse contar alguns exemplos aqui, ia levar muito tempo. Eu até contei alguns lá em Garanhuns. Bem, por último, em segundo ponto, a seara é grande, não é, irmãos? Irmãos, o Senhor Jesus não disse, vamos plantar, irmãos, na grande seara, né? Ele disse que a seara é grande, certo? Nunca a grande seara tem estado tão pronta para ser colhida, né? E os trabalhadores, ele está falando aqui de seara, de colher, ele não está falando aqui de capinar, não, ele está de colher. O povo está pronto, porque quem opera para a germinação é o Espírito Santo. Então nós estamos ali para colher, irmãos, né? E essa é a grande seara que vem crescendo e que nós precisamos obter os resultados. E finalmente, Pai, seja nesta casa como objetivo, o maior de todas as conquistas para o homem, irmãos, é algo definido, é as boas novas, é o Evangelho da paz.
Esse é o objetivo principal, irmãos. Que todos os homens precisam conhecer para serem felizes, irmãos, né? E quando a paz chega no coração do homem, aí tudo se transforma, aí tudo se modifica. Meus irmãos, eu quero concluir essa primeira parte com uma historiazinha de um rei que reivindicou 2 grandes pintores da época para pintarem um quadro que simbolizasse a paz. Então ele soltou o decreto, vieram os 2 pintores, cada um fez uma peça muito bonita, e numa festa muito grande lá, né, o rei foi examinar o quadro de um, a tela de outro, né. Bem, aí no primeiro quadro ele viu aquela tela muito serena, muito bonita, com aquelas montanhas pacíficas à sua volta, né, um céu azul muito bonito, né, as nuvens brancas, pense uma coisa bonita, né? E os convidados do rei disse assim, que ele vai escolher essa daí, né? Depois pegou outra tela, né? E um pouco mais diferente, com as montanhas escapadas, né? Meio calvas, sem muitas florestas, né? Bem, um céu assim meio ameaçador, assim, quando está querendo vir chuva, né? E alguns pingos de chuva e alguns relâmpagos que clareavam tudo, né? E a encosta dela havia ali uma cachoeira espumante. E não parecia, assim, ser tão pacífica. Aí todo mundo disse, o rei vai escolher a primeira. O rei, então, pegou a palavra, meus irmãos, e disse. Ele olhou para um, olhou para o outro, e olhou aquele segundo com aquelas densas imagens, e ele viu lá na encosta a pintura de um ninho, a mãe pássaro e os pássarozinhos voando, né, para o ninho, e aquilo chamou a atenção dele, né? Ele então escolheu esse segundo quadro. Não escolheu o primeiro, e ele deu a seguinte razão, né? Não significa o lugar, irmãos, um lugar onde não há barulho ou problemas. A paz para o homem é paz espiritual, não é o ambiente. Nosso mundo é grande, o desafio é grande para mim e para você. E nós precisamos estar, irmãos, com a nossa capacidade voltada para Deus, preparada para vencer os momentos mais calmos e os mais difíceis que acontecem na nossa vida. O crente amados, o missionário de Deus é um porta-voz da paz. E é ela que vai fazer a grande diferença. Amém, irmãos?